Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. Esse assunto, Daniel, é bastante interessante e bastante complexo até, porque seguramente muitas das nossas telespectadoras que neste momento estão nos assistindo podem ter este problema e não saber que se trata de lipedema. Lena, afinal de contas, o que é lipedema? Eu vim aqui até o consultório da doutora Alissa para saber, ela é angiologista e também cirurgiã vascular, e vai conversar um pouquinho com a gente para desmistificar, para mostrar e conversar com o pessoal de casa sobre o que é lipedema e por que é tão importante a gente saber mais sobre isso. Boa tarde, doutora. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e explicar sobre uma coisa que, na verdade, não é novidade. É novidade no ponto de vista de nome, de termo científico, mas a gente tem pacientes com faixas etárias diversas. Inclusive, eu tenho muitas pacientes com seus 60, 70 a mais que relatam, porque ninguém me disse que eu tinha isso 50 anos atrás. Então, foi uma limitação da medicina, que a gente não conseguia determinar um nome ou determinar um padrão de comportamento, que hoje a gente tem nome, tem sobrenome, tem tratamento, e aí agora a gente consegue proporcionar para essas mulheres qualidade de vida. As características do lipedema, o que é? Eu já antecipei algumas informações, por curiosidade, antes do nosso bate-papo, que parece celulite, mas não é, né? Muitas pessoas até confundem que pode dizer, estou obesa, estou muito gorda, estou imensa, mas não é também. Fala um pouquinho para a gente sobre os sintomas e as características do lipedema. Claro. Então, assim, ó, primeira coisa que, em geral, as pessoas confundem bastante é a questão de obesidade e lipedema, tá? O padrão de distribuição dessa gordura é diferente. E essas gorduras, apesar de ter o nome gordura, elas não têm o mesmo comportamento biológico. E é por isso que, muitas vezes, duas pacientes com perfis de corpo parecidos, muitas vezes não têm o mesmo resultado com treino, com alimentação. E aí, quando a gente vai olhar para o comportamento da gordura de um paciente obeso, é completamente diferente de um paciente que tem lipedema. Então, algumas coisas que a gente observa. Lissa, eu faço muita academia e eu tenho dificuldade de definição. 2, eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular. 3, eu tenho muito inchaço, muito roxo, muita dor ao toque. Esse conjunto de comportamentos geralmente mostra a agudização da doença. E aí, com o tempo, a gente observa que essas pacientes acabam ganhando uma deformidade. E aí a gente observa um padrão seco no tronco e acometimento de membros superiores e inferiores. Então, ela fica sequinha, ela é uma paciente PP, P, e às vezes ela é G, M, GG, nos outros quadrantes, né? E aí, quando ela perde muito peso, a última região que perde são essas regiões de membros. E aí, muitas vezes, relatos de pacientes ouvindo assim, na minha família, as pessoas me chamam de relaxada, de descompromissada, porque eu não consigo perder peso, eu faço a dieta e eu não tenho resultado. E aí, geralmente, esse perfil de paciente que tem lipedema e não obesidade. Eu vou usar aqui com o nosso telespectador para que o pessoal entenda assim, de uma maneira mais simplificada, uma expressão sua em rede social de que a definição é de que se trata de uma inflamação ou de um defeito na camada de gordura, né, que torna a pele mais sensível, que torna o corpo mais sensível. É mais ou menos isso? Exatamente. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, o obeso, em geral, ele tem uma gordura visceral. É a gordura do abdômen, que aumenta o fator de risco para diabetes, pressão alta. Quando o paciente reduz isso, ele reduz esses problemas. A paciente que tem lipedema, ela tem um defeito na gordura da pele, aquela gordura que a gente toca. Ela chega a formar nódulos, de verdade, que a gente, na hora que vai fazer procedimento, consegue extrair até manualmente. Esses nódulos, eles são resultados de um processo inflamatório. Que dói, por isso dói. Exato. Então, para cada queixa do paciente, a gente entra com estratégias diferentes. Então, por exemplo, a questão de desconforto, de dor, roxo. É muito comum a paciente falar assim, olha, eu dormi e acordei roxa, não sei com quem eu briguei, né? E é por conta da questão do lipedema, que às vezes a gente corrigindo 2 estratégias, a gente já tem um resultado. A questão de volume, né? Elas reclamam bastante que às vezes tem um volume muito assimétrico. Então, às vezes a perna é sequinha e aí só coxa e quadril é 2, 3 vezes o tamanho. Isso é tão importante do ponto de vista social, que às vezes a gente não mede, que ela reclama para mim, Lissa, eu não consigo sentar numa cadeira, eu não consigo usar uma calça ou uma roupa que fique adequada na proporção. Eu tenho um paciente que já foi para cirurgia com menos de 50 anos de prótese de joelho,
porque tem um volume muito grande de coxa, mesmo sendo magra. Então, tem um impacto social, um impacto psicológico muito grande, até pela essa questão que a gente discutiu, né, de vou para a academia, não tenho resultado, faço dieta, não tenho resultado. E muitas vezes é porque a estratégia não foi a correta. Aí eu te pergunto o seguinte, a questão de que muitas pessoas mencionam por ser tá inchado, pessoas fazem massagem, drenagem linfática, tem médicos ou a gente, de repente, pessoas que mencionam, mas e quem sabe uma lipoaspiração resolve, já que é gordura? O tratamento, quais são os caminhos? É medicamentoso, é para a vida toda? Fiz umas quantas perguntas numa só, mas enfim, fala um pouquinho para a gente. Tá, então, a primeira informação, não tem cura, tá? Então, não tem nenhum tratamento, remédio, procedimento que elimine a doença. Como a maioria das doenças crônicas, pressão alta, diabetes, você controla, tá? Então, o fundamento principal da doença é você controlar, basicamente, o processo inflamatório. Porque se eu paro o processo inflamatório, aí a gente fica naqueles primeiros estágios que você já deve ter visto fotos, que é super estético, né? Super interessante, bem tranquilo. Então, a gente pausa esses processos inflamatórios. Então, dependendo do estágio que a paciente está, as medidas, às vezes, são só clínicas. Orientação básicas, né? De alimentação, exercício físico, compressão, atividade física. Então, a gente faz uma orientação, até às vezes medicamentosa. Quando isso não é suficiente, a gente entra com os procedimentos. E aí foi onde você me questionou a questão da lipoaspiração. Então, pacientes que têm volumes muito grandes, que têm assimetrias muito grandes, muitas vezes precisam, além da lipoaspiração, tirar excessos de pele, que é mais ou menos o que acontece quando a paciente faz uma bariátrica, perde muito peso. Então, às vezes, tem um excesso de tecido que ela não vai conseguir tirar com nada. Então, o procedimento cirúrgico, ele é uma etapa depois que todo o processo clínico é estruturado. Isso é muito importante para você que está em casa por um motivo simples. É muito comum eu receber pacientes das suas diversas faixas etárias com a queixa assim, Lissa, eu acabei de fazer uma lipoaspiração há 6 meses e eu tive um resultado que ficou a desejar. E muitas vezes é porque a gente não teve um diagnóstico antecipado e a gente não fez a preparação desse terreno. Porque não se trata de estética, é questão de saúde, é uma questão de doença, né? Exato. O resultado estético, ele sempre vem quando você tem um resultado de saúde. Então, quando a gente pula essa etapa da questão estética, eu quero só ficar com um botox bonito. É fazer só uma pintura, um reboco, mas às vezes a estrutura não está pronta para receber. Então, o resultado fica frustro e não fica durável. Então, acho que a informação mais importante, pode ser que seja necessário fazer um procedimento cirúrgico, mas ela é a última linha do tratamento. A gente tem que deixar todo o terreno preparado, tem que fazer toda a fundação, que eu brinco às vezes com as pacientes, é obra. Às vezes você vai pôr tempo e dinheiro para fazer uma fundação e você não vê aquele resultado tão rápido. Mas, a longo prazo, ele é estruturado, ele é constante. Se a gente começa invertido, começa a casa pelo telhado, ou seja, começa pela cirurgia, muitas vezes não dá certo. E aí vem a frustração. Então, dá resultado, funciona, mas é estruturado, é programado. Quais são os caminhos? É um tratamento, pelo jeito, a médio, longo prazo, né? Paciencioso, que exige muito. Olha, eu acho que depois que a gente descobre o caminho do que precisa ser feito, e quando a gente começa a dividir as responsabilidades, é mais fácil. Muitas vezes a paciente põe todas as fichas na dieta, ou põe todas as fichas na atividade física, e aí ela se frustra, porque ela não tem aquele resultado. Que o dia que ela furou na academia, cara, é um desastre. Então, na verdade, o objetivo nosso como profissional da saúde é orientar essa paciente, explicar que são caminhos que muitas vezes não são muito agradáveis, às vezes necessários, mas que com a regularidade a gente consegue. E vou te dizer assim, que, na verdade, a gente consegue resultado a curto prazo, dependendo muito da capacidade da paciente de fazer o que precisa ser feito. Então, dependendo, às vezes demora anos, até porque tem todas as vezes uma organização de postura, parte ortopédica, recuperação do caminhar, entra em âmbitos que muitas vezes as pacientes nem se dão conta que tem a ver com lipedema. E aí, quando a gente organiza isso, aí ela começa a ter resultado estético, de volume, social. Bom, as pesquisas apontam que a lipedema ocorre entre 10% e 18% da população feminina no mundo todo. Então, são muitas mulheres afetadas, né? Em que ponto da vida da mulher pode ocorrer? São momentos gatilhos na vida da mulher, tipo período menstrual, gestação, menopausa, aqueles períodos que os hormônios estão a mil?
Olha, excelente a tua pergunta. É muito comum eu ouvir que as pacientes já têm um padrão de criança, tá? Isso era em livro, né? Elas já têm um padrão desde criança de ser um pouco mais bundudinhas, mais coxudinhas. Mas os maiores deflagradores são oscilações importantes do ponto de vista hormonal. Então, grosseiramente, a menina que começa a menstruar dá um boom no lipedema. A mulher que gesta, então as gestações, quanto mais, e todo o ato, né, da gestação aumenta por conta da questão do hormônio, e o período da menopausa, que é um período de queda. Então, o grande problema da parte hormonal são as oscilações bruscas. Hoje, a gente vem fazendo um trabalho multidisciplinar até para poder melhorar essas oscilações. Então, às vezes, a mulher que está entrando na perimenopausa, a gente consegue já ir preparando a questão hormonal e reduzir os gatilhos dessa queda abrupta. Então, a gente já consegue fazer uma programação hormonal organizada para que esse processo seja leve, não seja frustro ou desencadeie mais sintomas. Doutora, a partir de que momento a mulher deve se preocupar em ter ou não ter, em, de repente, investigar quais são as suas tendências com relação ao lipedema? Sempre o mais cedo possível. Mãe, você que tem uma filha, você que tem um familiar, né, tem um risco de transmissão de 70%, vem cedo, a gente não vai mexer em nada, a gente vai organizar a vida para que daqui a 30, 40 anos seja mais leve. A gente, ouvindo tudo isso, conversando contigo, percebe o seguinte, que o tratamento realmente não é fácil, mas a coisa é séria. E a pergunta final que eu te faço é, no momento em que detectado, que haja suspeição ou coisa assim, quais são os riscos de ignorar que se tem lipedema, quais são os riscos de não buscar uma alternativa, uma orientação técnica? Inúmero, assim, eu acho que eu já perdi a conta de quantos pacientes que estão indo para lesões ortopédicas de quadril e joelho, só por uma questão de lipedema, e são pacientes magras, mas por uma questão de carga nas articulações. Eu tenho pacientes que estão com lesões, né, feridas, porque têm dificuldade de se locomover, de se higienizar, abertura de mais úlceras, piora de feridas, né, do ponto de vista venoso. Então, não é regra, mas, em geral, a tendência é que cronifique. E quanto mais avançado, mais longo, mais difícil a gente trabalhar. Então, a precocidade, né, e a prevenção é a chave para a gente ter um resultado interessante. Tá bom. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, informações importantíssimas para os nossos telespectadores, né, Daniel? E, enfim, nossa missão, nossa função também. A gente agradece mais uma vez, doutora Alice, pelas informações e pela presença conosco aqui no NT Sul. Muito obrigada. Daniel, eu volto contigo no estúdio.